Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas Boa amigas. tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 13 de fevereiro de 2022, 25, 2025. E nesse horário das 5h20, né, 17h20, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. E o tema de hoje é o do capítulo 17, que tem por título A Rede Viva de Magdala. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso Mestre, ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudo, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Eu estou passando a palavra aqui para a nossa irmã Denise e nós vamos até às 18h10. 18h10 nós encerramos nosso estudo, porque depois vem a nossa palestra pública. Denise, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Obrigada, Rose. Boa tarde, minhas amigas queridas. Estão sempre conosco, né? E a esses irmãos superiores também agradecemos a presença constante e o auxílio que eles nos dão. Essa lição é uma lição muito linda, que fala de Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Ela é apreciada e admirada por muitas, porque foi uma mulher de uma força impressionante, né? Uma força de vontade muito grande, né? E é uma mulher que se transformou completamente numa mesma existência, né? Então, a Amélia Rodrigues, o título é A Rede Viva de Magdala. E a Amélia Rodrigues inicia é, inicia olhando, né, como ela faz, né, falando, descrevendo a paisagem no entorno, falando sobre a emoção que Maria de Magdala sentia naquele momento, né? Então nós vamos caminhar, vivenciar, né, através das palavras de Amélia Rodrigues, essa passagem muito importante e que a gente deve observar bastante a forma com que essa magnífica mulher transformou a sua vida e a forma que ela amava, que ela passou a amar, né? A forma que ela passou a amar após conhecer Jesus. Antes disso, de começar a leitura, a gente vai observar ah, no Novo Testamento a, a palavra de Mateus, né? A escrita de Mateus, o Evangelho de Mateus, como a nossa autora espiritual destaca, essa passagem está em Mateus, nos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e também em Atos dos Apóstolos. A gente vai se ligar mais nas palavras de Mateus, tá? Então, está Mateus 28, versículos de 1 a 10. Espera aí que eu perdi. Mateus 28. Coloquei a coisa. Tá aqui, achei.
Coloquei a fita no lugar trocado. E, vamos lá. Mateus 28, de 1 a 10. Ressurreição é o título. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve, essa Maria é a mãe de Marcos, não, é a Maria, mãe de Marcos, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vou-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Eu estou lendo na Bíblia Sagrada Ave Maria, tá? As outras versões têm algumas palavras diferentes, né? Então, a Amélia Rodrigues inicia assim: a emoção desbordava em lágrimas enquanto sentada à entrada do sepulcro aberto na rocha, conjecturava. O que acontecera? Para onde o teriam levado e por que o transladaram daqueles sítios no silêncio da noite? A inquietação assumia proporções de desespero e a dominava lentamente. O sol irisava as nuvens pardacentas e o vento frio sacudia as poucas anêmonas e raras rosas por entre os arbustos. Na mente ecoavam sonoras as vozes dos mancebos de vestes alvas que lhe disseram: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ela cria que o Mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado o corpo. Atemorizadas, isso aí, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras, olha só o que a Amélia Rodrigues nos diz, tá? Era Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras. Tinha outras mulheres também. Desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do rabi. Pedro e João subiram o monte ansiosos e constataram os fatos. Os lençóis com as substâncias aromáticas do embalsamamento no túmulo vazio, o lenço, a pedra afastada. Estarrecidos, os dois discípulos retornaram à cidade com as tristes novas. Ela ficara chorando. Então todos se afastaram e ela ficou ali, né? Os acontecimentos daqueles últimos dias foram muito dolorosos e surpreendentes.
Não conseguia compreender nem concatenar os sucessos. Uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por entre as lágrimas, viu, a poucos metros, um homem que lhe perguntou: Mulher, por que choras? Quem buscas? Era Jesus, e ele sabia, né, o que ela buscava, né? Quem ela buscava. Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, Rabone, o deslumbramento dominou-a. O mestre vivia, e ali estava, radioso como a madrugada nascente. Não me detenhas. Vai para meus irmãos e disse-lhes que eu lhes sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A luz de ouro do amanhecer incidia sobre as suas vestes que fulguravam, e miríades de pequeninos sóis pareciam incrustadas nele. Ficou esmagada de felicidade. Desejou traduzir com palavras as impressões incomparáveis, como as dores vividas até há pouco. Não pôde fazê-lo. A voz estava morta na garganta, hirta e constrangida. Desculpa, constringida. Vai para meus irmãos e dize-lhes. Reboava-lhe nos refolhos do espírito. Pôs-se de pé. Sorriu e, sem mais delongas, tomou rumo à cidade que despertava, com a alma em cânticos de excelsa alegria. O leve ar da manhã embalsamada com os últimos perfumes da quadra, o verde dos campos de Acra e Bezeta, a paisagem emoldurada de sol com os píncaros dos montes debruados a ouro, eis a tela sublime em que ele envolvera. Venceu a distância com febricidade e atingiu o cenáculo, onde os companheiros se acolhiam constrangidos e receosos. Então, a Amélia Rodrigues intercala as, a descrição do local com o pensamento de Maria de Magdala, né? Ela disse, ela disse, logo que atravessou a porta, e sua voz cantava. Eu o vi o Rabi, o mestre voltou aos que o amam. Sorria e chorava. Tartamudeando com o rosto rubro pela emoção, prosseguiu. Mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos. Elevar-se-á ao Pai. Ouvi bem, Jesus vive. Todas as suas fibras tremiam, como se fossem de juntar. Sua voz vibrava harmonias que não encontravam receptividade no coração dos companheiros. Aqueles ela conhecia da convivência diária naquelas últimas semanas. Conta-me, filha, falou Maria, ansiosa, aquela que era a mãe dele. Fala-me tudo. Meu filho voltou? A voz tremia, de incompreensível emotividade. Não creio, bradou alguém dentre eles, e aqui ela não diz quem é que fala. Talvez até para não deixar a gente magoado com ele, né? Com ele, né? A gente é disso, né? A gente guarda a mágoa. Poxa, para que que ele falou isso com ela? E a gente guarda e acaba. Então ela não, eu acho, né? Que ela preferiu não citar quem foi. Não creio, bradou alguém dentre eles. O mestre morreu e deixou-nos nessa dificuldade, a sós. Não creio na sua volta, só mesmo vendo-o. Bom, pela a gente pode fazer uma ideia, né, de quem é, porque pela incredulidade, né, e pela vontade de ver para crer, certo? Ela relanceou os olhos muito brilhantes pelo recinto,
procurando o contraditor. Ele avançou na sua direção, face contraída num rictus de ira e desencanto. Antes que ela dissesse algo, ele se interpôs, diante do auditório perplexo, atônito, e vociferou. Mesmo que ele viesse, interrompeu-se numa pausa. Iria apresentar-se a quem? Certamente que a Simão, que ele elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem sempre distinguiu com o seu amor, ou a sua mãe. Transparecia no tom sarcástico e zombeteiro da palavra cortante todo o azedume do seu espírito atormentado e infeliz. E depois de uma pausa maior, ante a estupefação de todos, mas a ti ele apareceu? Não, não creio. Não creiamos. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. Não estiveram outras no sepulcro? João e Pedro lá não foram? Por que a ela? Foi como uma chuva de gelo e mal-estar que caísse sobre todos. É a vibração do ambiente. Um silêncio incômodo invadiu a sala. Ela recuou. As indagações finais foram cruéis punhaladas. A ti? Por que a ela? Eram ácidos queimando e requeimando. Mesmo assim, com grande esforço, vencendo o próprio sofrimento, retrucou com voz débil. É verdade. Mesmo que não o creias, eu o vi. Apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada. A mim que apareceu há pouco o Rabi. Eu creio, filha, acentuou sua saudosa mãe. Secreto pressentimento diz-me que meu filho vive. Eu o creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, como a sua saudade se demora em nós. Envolveu-a docemente e procurou ouvi-la com atencioso carinho. Mentalmente, ela refez os caminhos percorridos, longos e tortuosos. Muitas vezes a bofetada lhe estrugiria em plena face. Era mesmo natural que lhe duvidassem da palavra. Ela se sentia toda podridão. Não fora o chamado do Rabi, não fora o chamado do Rabi, e estaria talvez na enxerga da infinita descompostura ou na total destruição. E muitas vezes, no futuro, verteria o pranto da recuperação até as fezes por ter sido louca. Que ela está falando que sentia a podridão, né? E como é que ela seria no futuro se ele não tivesse aparecido na vida dela? Diz, a própria Maria de Magdala. É comum proclamar-se virtude, meditava e impedir-lhe a propagação. Quantas novas tentações procurava sublimar? Só ela o sabia. Então, ela sentia que tinha virtudes. E tinha também vontade, né? E ela tinha certeza que não só essas tentações que ela teve de experiência daquela vida que ela tinha, como outras também ela teve e ela conseguiu vencer, né? E só ela sabia. Ninguém mais sabia, só ela, porque era coisa íntima, ela se conhecia. Ela conseguiu vencer essas tentações depois de ter conhecido Jesus. Facilmente se impreca contra o erro, mas bem poucos são aqueles que alongam as mãos convertidas
em alavancas de soerguimento para ampararem as vítimas da ignorância e da criminalidade. Não que desejasse justificar-se. Sua conduta fora inclassificável. Ela fora abjeta, sim, reconhecia-o. Em Magdala, seu nome e a sua vila faziam parte integrante do roteiro de degradação da cidade. Ali se estabelecera. Então, ela recordou, né, os seus tortuosos caminhos, tudo que ela fez de errado, né? Assim, e ela reconheceu-se pecadora, mas sabia que tinha também qualidades e sabia que ela lutou contra as más tendências, né? Eu queria só falar um pouquinho aqui sobre Sim. Magdala, né? Para a gente Hum. ver como o preconceito se arrasta até os dias de hoje, né? E hoje, nos dias atuais ainda, né? Não digo tanto nos dias atuais, mas até alguns anos atrás, na década de 40, 30, 40, né? Do século passado, século XX, era ainda comum moças, aqui, eu estou falando de ter no Brasil, mas isso também acontecia, que tinham lá algum problema, né? E eram muito pobres, a família expulsava de casa, o pai, a mãe, principalmente se ela engravidasse, descobrisse, né? E muitas vezes, para essa moça, o que sobrava é o quê? Era o prostíbulo. Porque ninguém na cidade, ainda mais se fosse uma cidade muito pequenininha, nenhum parente queria recolher. Inclusive, quem assistiu aquela novela Gabriela, lá na década, a história se passa na década de 30, né? Era aonde, para muitas vezes, essas moças iam buscar. Era o prostíbulo, onde elas iam trabalhar como prostituta para sobreviver. E aqui também, no Rio de Janeiro, na década de 80, 90, né? Muitas dessas moças e não tinham, às vezes não eram nem expulsas de casa, mas não tinham como sobreviver, iam, né, se tornavam prostituta para trazer o dinheiro para dentro de casa. E a mulher carregou essa marca, né, durante anos por causa disso. Esse estigma, né? Mas quando a gente ouve falar de prostituição, a gente hoje, fazendo essa reflexão, tem que ver também que também tem homens que se prostituem. Quando o homem tem um cargo bom, hoje apareceu um escândalo na televisão sobre isso, né? Dentro da área médica, escândalo, corrupção, isso é prostituição também. Nós temos muitos homens corruptos. A corrupção é uma prostituição. Então, se nós, pelo menos como eu vejo Maria de Magdala, porque muita gente diz, não, há também um preconceito. Não, Maria de Magdala não era uma prostituta, né? No sentido real da palavra, né? Porque fica aquele preconceito de uma prostituta entre o grupo de Jesus, aquela coisa, né? Mas imaginar que uma pessoa, como diz Joana de hoje, é equivocada. E a época de Jesus tinham muitas mulheres ricas, equivocadas, dentro da classe alta, havia muitas mulheres ricas, que eram prostitutas também, que tinham lá, eram casadas, traíam o marido, tinham um monte de amantes, e eram mulheres da corte, mas ninguém chamava de prostituta. Quem ia chamar a mulher de um senador? A mulher de um imperador de prostituta? Lembra de Constantino, né? Ninguém ia chamar de prostituta. Mas uma mulher pobre, numa aldeia, numa pequena cidade, era facilmente chamada de prostituta. Então, a Maria, ela se sente assim, porque ela tem plena consciência que o que ela fazia era errado, né? Ela tinha consciência. Como qualquer pessoa que comete um erro, uma pessoa que se corrompe, que faz qualquer. Os coletores de impostos, né? Os coletores de impostos, que sempre tiravam um a mais, eram prostitutos também. Né? A gente vê no Veja de Zaqueu, que resolve dividir os bens porque ele sabe que cometeu erros. Eu acho que a gente tem que ver Maria assim, como muitos daqueles que andavam com Jesus,
mas que eram equivocados também. Esse preconceito, né, essa negação agora desse companheiro, até fazendo uma coisa, né, um preconceito em relação a ela, dizendo que jamais ela poderia ver o mestre, porque ela era uma pecadora. Ela não poderia ver o mestre. E ele era o quê? Ao fazer esse julgamento, ele era tão pecador quanto ela. Basta isso. Né? Ele também era, e como muitos ali eram equivocados. Né? Então a gente vê a Maria ali nessa situação, com o preconceito da época, como mulher, aquela coisa toda, né? As pessoas olhando para ela, mas todos ali tinham seus problemas. Tirando Maria, mãe de Jesus, todos eles eram pecadores, todos eles cometeram erro, todos eles eram equivocados, todos eles tinham inveja, orgulho, vaidade, não é? E Maria, ela sabe que é uma pessoa equivocada. Ela reconhece seus erros, como os outros ainda não reconhecem. Os outros aí. Então, ela está um degrau acima deles, porque ela já se reconhece como alguém que falhou, cometeu seus equívocos, e que agora ela precisa mudar, enquanto eles ainda não fizeram. Né? Esse minha culpa, eles ainda não fizeram. Então, eu considero que eles são do degrau abaixo dela nessa situação, nessa questão moral, porque ela já se reconhece equivocada. Não pela prostituição, pelos equívocos em geral, pelo modo como ela vivia, pelas coisas que ela dava preferência, as questões materiais, aquela coisa. Eles não. Eles se colocam numa posição de homens privilegiados, de homens escolhidos, que eram seguidores de Jesus, cheios de equívocos. Então, eu considero que ela está espiritualmente acima deles, nesse momento. Depois, eles mesmos vão fazer a sua caminhada, né? E a sua descoberta e vão se transformar. Mas, nesse momento, eu vejo Maria um grau acima deles, que ela já se reconhece bem equivocada, enquanto eles não. Então, é claro que Jesus procuraria realmente quem estivesse em melhores condições morais, né? Tipo assim, no momento, melhores condições espirituais, Exatamente. certo? Aí, quando é mais fácil apontar o dedo, né, Rose? Porque ele mesmo, Mais fácil julgar, né? ele mesmo diz aqui, Pedro e João e Pedro, ele faz uma pergunta, João e Pedro lá não foram? Então por que Jesus não apareceu para João e Pedro? Não é? Só que Pedro tinha negado 3 vezes e fugiu com medo, não teve coragem. João ainda era muito jovem. Né? Então, João e Pedro lá não foram, apareceu para eles. Por que apareceu para ela? Você diz por quê? Aí a gente começa. Não é que é analisando assim, né? É. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Era comércio e indústria, né? A cidade crescendo, né? Para lá acorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Então, além de, né, Magdala era um local muito bonito e, além de tudo, era uma cidade que estava em progresso, né? Indústrias, comércios, então muita gente, então era uma cidade bem tumultuada, né? Estação de repouso, recebia viajantes ilustres e nobres, gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Compreensivelmente, afluíam também aventureiros e cortesãs de corpos cansados que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento.
em noites de orgia e loucura, no caminho da queda total nas valas morais. Depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguira adquirir na cidade famosa luxuoso palacete, favorecido com jardins e pomar imenso, onde sicômoros antigos e vetustos confraternizavam com plátanos, roseiras e madressilvas pequeninas. Em sua casa, recepcionava os homens mais requestados, né? Mais requisitados, né? E transitavam pela urbe agitada. Era muito jovem. O licor da mocidade corria capitoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de consegui-lo. À noite, sempre lhe fora comparsa discreta, pois que ao cair das sombras e ao acender das lâmpadas e tocheiros, a velha porta de carvalho, nos muros externos, dava acesso àqueles que, na via pública, por preconceitos e hipocrisia, exibiam a honra de apedrejá-la logo houvesse ocasião. Então, eram preconceituosos e hipócritas, né? Porque de dia se vestiam de honrados, homens honrados, né? E se achavam no direito de apedrejá-la. Mas quando eles queriam, iam lá visitar, né? Se fazendo disfarçados, né? Se faziam de bons homens, mas hipócritas, né? Possuía, na sua vivenda de linhas gregas, sóbrias, tudo quanto a ambição pôde cobiçar. Joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais em vasilhames de alabastro trabalhado, tapetes persas e babilônicos, arcas abarrotadas de sedas e damascos, móveis de mogno artisticamente lavrados, moedas de todas as procedências, servos originários de vários países. Tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade, mas não se sentia feliz nem ditosa. Então, o que é importante aí é o sentimento dela. Então, ela, apesar de ter, né, uma riqueza, uma vida é, boa, né, uma vida bem, até sonhada por muitos, né, em ter aquele tipo de vida, ela não era feliz, né? Na imensa residência, rica, cheia de preciosidades, sentia-se vazia, vulgar e atormentada. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Olha só como ela se coloca, né? Sofria indizível amargura. Em longas e tristes noites de soledade, parecia escutar vozes zombeteiras que lhe chicanavam, né? A desdita e quase sempre experimentava os incomparáveis tormentos da obsessão pertinaz na mente e carnes cansadas e doloridas. Então, ela tinha os seus obsessores, né? Então, além disso, ela tinha, tipo assim, um desequilíbrio, né, que as pessoas percebiam, vamos dizer, né, por causa disso. Diziam-na endemoniada e temia sê-lo. As mulheres, talvez mais felizes, além dos seus muros, invejavam-na, detestando-a ao mesmo tempo. E os homens inquietavam-na, perseguindo-a.
tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor, um estranho amor. Um estranho amor que ambicionava secretamente sem que o encontrasse. Então, o seu sonho, a sua vontade, o seu sentimento era de querer o amor, mas um amor diferente, não era aquilo que ela vivia ali. Por isso que ela não estava feliz, né? Não conseguia. Quem é que ia conseguir ser, né, num ambiente assim tão tortuoso, né? Tão é, asfixiante, né? Que ela sofria perseguição, não só dos vivos, como também daqueles já desencarnados, né? Acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilizante. Não esperava fluí-lo, todavia. Então, ela acreditava que esse amor existia, né, de paz e ternura, de doação, um amor tranquilo, mas ela não achava que ela não tinha, não ia conseguir ter esse tipo de amor, né? Sentir esse tipo de amor ou ser amada dessa forma, né? Não merecia, né? É. Não tinha direito, né, Guma? Isso, essa sentia que não tinha direito, exatamente. Isso é aquela baixa autoestima, né? Bem É, baixa, se sentindo pior, né? Tanto que ela dizia que ela era podre, né? Tinha podridão, né? Era sumamente infeliz e aguardava. Um dia, não muito longe, a selvageria de algum guerreiro déspota, impiedoso, ou as pedras da falsa pudicícia na praça. Então, ou ela esperava que um dia ela morreria nas mãos de um homem bem cruel, bem rude, né? Ou então apedrejada pela sua condição, né? De coração generoso, gostava de ajudar. E por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos desculpa, desditosos. Então, era uma mulher generosa, porque se colocava no lugar daquele que sofria. Suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães. E se as portas da sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer, seus servos tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento que buscasse ajuda ou guarida. Então, ela ajudava as pessoas mesmo, colocava sua casa à disposição. Era uma mulher generosa. Quando a serenidade lhe possuía a mente, voltava à infância risonha, como em sonhos e em levos festivos, surpreendendo-se depois com a realidade causticante. O nome dele soava na acústica dos corações como a melodia suave de uma harpa tangida ao longe. A dor foge ao contato das suas mãos e a luz dilata pupilas mortas. Uma alegria espiritual invade aqueles que convivem com ele, e uma esperança estranha e doce empolga os corações, onde ele se encontra. Comentavam todas as vezes. Então, o comentário era esse, que a dor fugia ao contato das mãos dele, que a luz colocava aquelas pessoas, as suas o seu poder dava à luz a visão de algumas pessoas, né? Dava vista aos cegos, né? E aqueles que conviviam com ele tinham uma esperança, né? Um empolgamento no coração, sentia, né? Aquela alegria espiritual, né? As servas falavam sobre ele com um estranho fascínio no olhar
antes mortiço e sem vitalidade. Chamavam-no libertador e completavam que não era um libertador comum, quais aqueles que prometem quebrar as algemas de ferro da escravidão política e social, mas um singular salvador, que oferecia paz perene e libertação total, tranquilidade e segurança íntima, independente da situação física em que transitassem. Nas praças ou nas praias, pelos caminhos, as multidões seguiam-no fascinadas, como se ele exalasse felicidade naqueles dias rudes de provanças e misérias. Numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre ele. Quer dizer, não podia nem falar, né? Nem comentar, né? Ela se permitiu conversar com essa serva que era fiel, era dedicada, era de confiança. Então ela conversou com ela. Trazia o coração opresso e sentia a auge da constrição das forças ignotas que lhe atesanavam o espírito, perturbando-lhe a razão e amargurando-lhe as horas. A jovem, que o escutara às vésperas, falou com desembaraço: Senhora, hoje ele pernoita perto daqui, em Cafarnaum, e de vê-lo, senhora. A voz era quase súplice. Dançavam-lhe na mente as fantasias do seu desespero e a si mesmo considerou. Receber-me-á o teu rabi? Dissera com desprezo de si mesma. Os rabis são puros e detestam os infelizes, levantando a voz para ameaçar com castigos e punições aqueles que, iguais a mim, tombaram nas rampas da desgraça. Então, essa era a ideia que ela tinha de rabi, por quê? Aqueles que se apresentavam até aquela hora eram desse jeito, né? O rabi esclareceu a jovem entusiasta. Ama os sofredores e confabula com todos, informando que as impurezas muitas vezes estão ocultas e ninguém as vê, dignos todos, no entanto, de compreensão e ajuda. Então, era a palavra dele e o comportamento dele era totalmente oposto ao que havia na época, né? Realmente um revolucionário, vamos dizer assim. Mas eu sou diferente. Tu sabes quem sou. Lágrimas fluíram quente e confortadoras como há muito não expunha. Senhora, ele diz que veio encontrar o que estava perdido. Sou uma condenada, dominada por espíritos imundos. E a serva continua retrucando. Ele é a porta de redenção. Aí ela ficou com aquela interrogação, né? Vamos, senhora, ele vos receberá, disse a serva. A noite balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, quando uma embarcação singrou as águas no rumo de Cafarnaum. Vamos deixar o diálogo para depois? Para outra semana? Você quer falar mais alguma coisa, Rose? É que no meu vai até embaixo, aí tem 3 estrelinhas, no teu tem uma separaçãozinha? Não estou ouvindo você. Liga o microfone. Lá embaixo, aí depois da frase transcorridos poucos dias, E até transcorridos vamos parar ali? Ah, aí. então tá. É, é porque falta um pouquinho, né? Então tá. Então ela precisou pegar a embarcação para poder ir para Cafarnaum, né? Da onde ela estava para Cafarnaum. O diálogo fora breve. Toda uma vida, porém, perpassou nele. Ao retornar, não era a mesma. Então ela foi até lá, conversou com ele, foi rapidamente, mas a pessoa que voltou não foi a mesma que foi de barco, não foi a mesma que voltou. Estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo
esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto o ouvia, e sentira-se viver enquanto retornava. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a Isso, notícia da conversão da pecadora. um minutinho. Foi. Essa frase é Ah, muito importante. sim. Sentia-se morrer enquanto Ver ouvia. enquanto ouvia. Conforme eu ouvia ele falar, o homem velho estava morrendo. O homem velho que habitava nela estava morrendo. E sentira-se viver enquanto retornava. Quer dizer, o homem velho morreu naquele momento. E E um a nova pessoa, né? novo homem ressurgira, né, naquele momento. Né? Então, o ouvir Jesus levou à morte do homem velho. É isso que o Evangelho faz conosco. Sim, E a gente vai deixando o homem velho no pó da estrada. E um novo homem vai surgindo. Entre aspas, o milagre do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Jesus, né? Realiza esse milagre em nós. Deixa o homem velho para trás e faz com que a nossa luz brilhe. A transformação. É a transformação, isso. o processo de transformação. Profunda transformação, né? Profunda transformação. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, com o estritamente necessário, iniciara a vida nova. Gente, no dia seguinte, preste atenção, retornará, zombavam uns. Sempre foi louca, mofavam outros. A cidade não a perderá. Voltará às noites de prazer, arrematavam os mais cínicos. Transcorridos poucos dias, vai ficar para a próxima, 20. Dia no 20, dia 20. Itália era uma cidade paradoxal. Então, dia 20. Então, a gente vê, né, como Jesus opera em nós. No caso dela, foi uma transformação, né? E as pessoas que ao mesmo tempo acusavam queriam que aquela situação permanecesse. Os mais cínicos não diziam, né? Não, ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui, né? Mas, no caso dela, a transformação foi radical. Realmente, Jesus fez a grande transformação nela, né? E aí, no Então, agora caso a de gente vai. também, né? Em Zaqueu, Oi? foi o caso de Zaqueu também. Daqui eu também. Eu, quando recebeu a visita de Jesus, já tinha tomado a decisão do que ele ia fazer. E ele fez, ele mudou. Foi o caso de Paulo na estrada de Damasco. Quando encontra Jesus e vê aquela luz e Jesus fala com ele, ele toma atitude e não volta. Tipo a mulher de Ló, né? E olhou para trás e virou estátua de sal. Maria de Magdala, Zaqueu, Paulo seguiram em frente, né? Quando sentiram a presença de Jesus, eles não voltaram atrás. Houve uma transformação e eles seguiram em frente. Assim foi com muitos, né? Que encontraram Jesus. Ao encontro com Jesus, deu um rumo na vida deles, que eles foram em frente e nunca mais voltaram atrás, nunca mais olharam para trás. Né? É um Gente, aquela vida anterior não mais ofereceu aquela atração, prazer né, para diferente. eles. O estar com Jesus é um prazer diferente. Isso. Como o amor que ela sentiu nele por É, é, ele foi um amor é isso diferente. que eu Era ia isso falar, que era um amor que ela sentiu antes, assim como Zaqueu já tinha sentido, né? Então, isso detonou nela e ela foi transformada porque ela também assim o quis. Então, ela nunca, não titubeou jamais. Exatamente. É quem encontra Jesus verdadeiramente nunca mais se afasta. nunca Nunca mais. mais se- isso. É Né, gente? emocionante, né? A gente está Então vamos terminando por aqui, né, Rose? Vamos fazer a prece final essa pressa aí, Denise. de agradecimento. Então a gente sempre agradece ao nosso Pai Celestial essas oportunidades da gente saber, da gente
sentir, né, esse amor através desses relatos, através até das transformações que sabemos que tivemos após conhecermos Jesus. Uma vez me perguntaram, quando foi que Jesus entrou na sua vida? Foi exatamente quando meu coração se abriu ao amor dele que já batia à minha porta. Então, Senhor, obrigado por esse amor. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades que temos durante todas essas existências de conhecer cada vez mais o Evangelho e de aceitar nosso Mestre Jesus em nossos corações. Obrigado, Senhor. E se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 16h30, nós realizaremos a nossa palestra pública, que o tema hoje do Evangelho é o capítulo 6, né? Item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Um beijo Até no coração já. de todos.